vida nova para o Brasil, vida nova para o povo brasileiro. Lula é o presidente da República, eleito pelo povo brasileiro. O mundo acordou aliviado. Na madrugada, nos países que se manifestaram, vieram mensagens para Lula e para o Brasil. 39 países se manifestaram. Não foi Sri Lanka, nem Guiné-Bissau. Não, foram as grandes potências. Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Portugal. Todos se preocuparam em se manifestar pela vitória do Lula e autenticar esta vitória, para impedir que golpistas, que o exército que até hoje não se manifestou, tenha a certeza de que este governo será empossado e vai lutar pela reversão de todas as safadezas criadas durante esses 4 anos de mandato deste cara, cujo nome não gosto nem de falar. Muito bem. Mas eu quero falar hoje de uma figura, de um monstro sagrado, de uma lenda que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Aquele menino que veio de Pau de Arara, lá de Garanhuns, em Pernambuco, para ganhar a vida em São Paulo, com irmãos, se tornou metalúrgico, entrou na política, disputou 2 eleições presidenciais e na terceira ganhou e se tornou presidente. E foi presidente por 8 anos. Mas a burguesia não aceitava este menino de origem pobre. Mesmo tendo feito um governo e que na saída recebeu a maior manifestação de apoio da população, esta burguesia, estes caras, essa safadeza, esses ricos nojentos, esses milionários nojentos, que vivem apenas pensando no seu bolso, perseguiu Lula. Perseguiu Lula quando ele se propunha a ser candidato à presidência em 2018. Sim, a perseguição foi grande e muitas das pessoas que hoje se manifestam por ele o perseguiram. Eu não vou citar nomes porque eles sabem. Membros do STF foram sim. Redes de televisão foram sim. A mídia. Alguns ministros que se diziam amigos, que foram colocados no STF por ele, perseguiram. Lula armaram todo um esquema para prender Lula. E prenderam Lula injustamente. Um inocente foi para a cadeia e ele curtiu a cadeia por muito tempo, por 1 ano. Sim, por mais de 1 ano. Porque ele disse que ele ia provar a sua inocência e provou. Provou no Brasil, provou no STF, provou também até na ONU. As pessoas que o perseguiram depois perceberam que a armação feita colocou no poder uma figura nefasta, uma figura incompetente, um cara que só trouxe dissabores para a população brasileira. Um homem que destruiu matas, um homem que provocou, que fez atos de corrupção, um homem que negou a vacinação para num país onde a vacina sempre foi forte. Sim, mas ele fez muito mais, fez estripulias, criou a violência,
concedeu armas, 5 armas para cada pessoa da população. A pessoa tinha direito a ter 5 armas. Ficava com uma e negociava 4 com o tráfico. Pois é. Mas teve muitas atitudes. Criou o orçamento secreto para esconder as suas falcatruas, as suas safadezas. Criou um sigilo de 100 anos para que ninguém pudesse perceber tudo o que acontecia com ele e no seu entorno. Ministros, pastores, filhos, parentes. O Brasil sofreu muito. O mundo ficou angustiado porque a mata amazônica estava sendo destruída, queimada. O Brasil deixou de exportar alimentos para exportar soja. Atos de corrupção aos montes. 51 imóveis comprados com dinheiro vivo. Este é o homem que governava e governa ainda, infelizmente, o Brasil até janeiro. Pois bem, é evidente que o mundo ficou aliviado ao saber da vitória do Lula. Mas eu estava falando exatamente deste monstro sagrado, porque todas essas perseguições não abalaram. Mas veio a eleição e a disputa foi calorosa. Sim, foi. O Brasil ficou dividido? Ficou, mas ficou dividido em 3 partes. Uma parte do Lula, que apoia o Lula, que segue o Lula, que acredita no Lula, 50%. Uma parte que foi comprada pelo senhor Jair Bolsonaro. Sim, ele gastou 21 bilhões de reais para comprar votos, de forma direta ou indireta. Sim. E 1/3 que segue esse basculho porque é igual a ele, porque é ignorante igual a ele, porque que pratica atos iguais a ele, que são fascistas, que são nazistas, que são pedófilos, que são homofóbicos como ele, preconceituosos como ele. Esse é 1/3 da população. Quando alguém diz que a população, metade da população é bolsonarista, está enganada. 1/3 da população recebeu benefícios e foi na onda. Um outro terço é esse. E a outra metade, perdão, eu falei, não é 1/3, é 25% e 50% que elegeu Lula. Lula, ele teve uma eleição a mais suja da história. Tudo foi feito pelo senhor Bolsonaro, armando com sua corriola no palácio, atitudes para destruir a eleição, para vencer a eleição. Roberto Jefferson atirou na polícia, e ali era uma armação que não deu certo. A dona pistoleira espanhola saiu de arma em punho, correndo atrás de um jornalista nas ruas de São Paulo. O senhor Bolsonaro foi à Aparecida do Norte para debochar, porque aquilo é deboche, a religião católica. Sim, ele trouxe perto dele pastores safados, porque os verdadeiros não estavam com ele. Então você veja, tudo isso nunca a máquina do Estado foi tão usada. O pior de tudo é que ontem, ele mandou bloquear, ele esteve no dia anterior com este diretor da Polícia Rodoviária Federal e armaram juntos um esquema para bloquear os carros, os ônibus pelas estradas no Nordeste, porque no Sul não aconteceu, no Rio Grande do Sul não, no Paraná não, naqueles lugares onde o Bolsonaro, Santa Catarina também não, porque nesses lugares o Bolsonaro estava bem. Nas estradas no Nordeste, a polícia
parava os carros para saber em quem eles iam votar. Se fosse no Lula, eles seguravam o carro, o ônibus. Se fosse Bolsonaro, passaria. Passava. Ele tirou ali muitos votos, muita gente que não pôde votar. O Alexandre de Moraes minimizou a questão para não criar atritos. Aliás, diga-se de passagem, uma figura maiúscula que eu não acreditei no princípio, Alexandre de Moraes. Nesse STF, duas figuras merecem o meu respeito, Alexandre de Moraes e o Lewandowski. Os outros vieram no fim da jornada, mas cometeram falhas durante o percurso, durante o momento em que foi introduzido no Brasil uma figura nefasta, horrorosa, perigosa, triste, dolorosa. Pois bem, Lula venceu todos os obstáculos, todos. Por que esta eleição foi realmente um momento de glória para esse menino que na Avenida Paulista, ao comemorar a vitória, parecia uma criança. Duas crianças, ele e a Janja, outra figura também de muito destaque, que ajudou a Lula, que ajudou o Brasil. Então eu falava do Alexandre de Moraes e Lewandowski. Sim, mas eu tenho que, puxando aqui do meu coração, desse sangue nordestino que eu tenho aqui, da Paraíba, de Campina Grande, o maior orgulho do meu Nordeste, que não se vendeu às safadezas, aos auxílios eleitorais que ele colocou às vésperas das eleições. O nordestino aceitou, mas votou no Lula. E essa última tacada de bloquear as estradas foi feita exatamente porque ele sabia que o nordestino não aceitava as mentiras dele, quando ele disse que fez a transposição do Rio São Francisco. Que isso? Então veja, todo um aparato que foi criado, Lula venceu. Lula venceu a tudo isso. Por isso que eu digo, este homem é sem dúvida uma lenda. O Lula é a grande figura desse país. E eu não posso negar que o Alexandre de Moraes, Lewandowski, certo? Janones e muita gente, nós estivemos aqui juntos também durante todo esse tempo, trabalhando com afinco, porque nós precisávamos ter um Brasil diferente. E vamos ter. E quando eu vejo 39 grandes países se manifestando alegremente pela vitória de Lula, eu me dá certeza de que agora nós teremos auxílios, ajudas para reconstruir esse país. Reconstruir com Lula, com este monstro sagrado que precisa ser venerado como a grande figura do Brasil dos últimos 50 anos. Eu não tenho dúvida disso. Agora, amigos, essa bandeira volta para o nosso lado. Essa bandeira que foi vilipendiada por este cara. Símbolos nacionais que foram vilipendiados por este cara. A seleção brasileira de futebol é nossa, é do Brasil, é dos brasileiros. Essa bandeira é nossa, é do Brasil, é dos brasileiros. É por isso que no dia de hoje eu me sinto aliviado, me sinto alegre. E quero somar com vocês a alegria deste Brasil. Mas 50% dos brasileiros estão com Lula. 25% dos brasileiros se aproveitaram deste cara. E 25% são iguais a ele. O Brasil não está dividido. O Brasil, 25% da população brasileira foi enganada. Mas agora, alegria. Obrigado a todos. Viva o Brasil!
Viva a nossa bandeira, esta bandeira, que é nossa, certo? E vamos para a luta, gente, com muita alegria. Tchau.